A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Werneck e estou aqui para falar com vocês dentro da SMV sobre a experiência do cliente no mercado imobiliário. Um mercado apaixonante em que os valores à mesa são muito expressivos e eu quero compartilhar com vocês alguns pontos de atenção que geram ruídos dentro da jornada do comprador, do locatário, do vendedor, do locatário, dentro do mercado imobiliário, tanto na venda quanto na locação de imóveis. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso e, mais especificamente, sobre o digital, que é, de certo modo, a grande onda dentro do imobiliário, tão acentuada, tão intensificada por conta da pandemia. Bom, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Werneck, eu sou CEO e estrategista-chefe da Cúpula, uma consulgência especialista em marketing e gestão imobiliária. Então, dentro da Cúpula, nós temos uma série de projetos relacionados diretamente ao imobiliário. Eu chamo aqui a atenção de vocês para o Imob Report, que é a nossa plataforma de conteúdo sobre o imobiliário. E temos também a Cupolab Aluguel, que é a nossa imobiliária laboratório em que nós formatamos processos relacionados à locação de imóvel para que possamos acelerar o desenvolvimento dos nossos clientes. Bom, e quando a gente olha para o imobiliário, né, a partir dessa base tão consistente de conteúdo, de conhecimento, eu posso dizer a vocês que o digital não é tudo, né? O digital, ele cresceu demais em importância, ele realmente, eu diria, é a realidade do mercado, mas o digital não é tudo quando a gente pensa na jornada dos nossos clientes. Bom, antes de mais nada, precisamos olhar para os times, né? Os times de vendas, os times de administração de imóveis que têm contato com os clientes. Quando a gente olha para 2020, podemos falar que os times estão cansados. Por que eu digo isso? Porque foram meses de muito desgaste dentro das operações de vendas e locação por conta da pandemia, né? O estresse dos corretores de imóveis que enfrentaram uma série de incertezas, de momentos de apreensão em termos de geração de negócios e pela perspectiva de administração de imóveis na locação, os times foram muito pressionados por conta da renegociação de contratos. Portanto, quando a gente fala em jornada do cliente, eu quero trazer um elemento para a mesa que é a comunicação não violenta. Eu uso aqui uma girafa porque o símbolo da comunicação não violenta, que é uma metodologia, né, desenvolvida por um pesquisador, o Marshall, é um livro, inclusive, que eu recomendo demais, a CNV, é uma metodologia que preconiza a estruturação de diálogos mais autoconscientes, né, para que todos possamos ter um relacionamento mais harmonioso. A comunicação não violenta, eu vejo que hoje, dentro do mercado imobiliário, ela se aplica demais, ela é muito aderente, porque ela provoca, como eu disse, relacionamentos mais sinceros, relacionamentos mais produtivos. Então, quando a gente fala em experiência do cliente, eu vejo que esse é um ponto super aderente para que tenhamos times mais interessados, né, no cliente, na experiência dele, em entender as suas dores de consumo e fazer com que ele evolua na sua jornada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. Bom, quando a gente olha para o cliente, né, dito isso sobre as equipes, a gente precisa ter muita atenção às equipes que estão na ponta com os clientes, a gente precisa entender o que os clientes esperam. E a Zendesk teve um estudo fabuloso, divulgado, em que eles procuraram justamente entender as expectativas dos clientes de diferentes mercados ao redor do mundo. E fica muito evidente o quanto algumas dessas preocupações são muito aderentes com o imobiliário.
né? Os clientes querem, em resumo, uma solução rápida para o problema, o que dentro do imobiliário, muitas vezes, nós demoramos a ter soluções, embora o dinheiro à mesa seja muito expressivo. Os clientes querem suporte disponível 24 horas, os clientes querem um agente de suporte amigável e os clientes não querem ter que ficar repetindo informações. Eu quero lançar luz sobre esses 4 pontos, então, ao longo dessa apresentação, para que a gente chegue aí em insights práticos que ajudam as empresas e profissionais do imobiliário a oferecer uma melhor experiência. Bom, quando a gente olha para a jornada digital, especialmente, precisamos eliminar arestas, né? A experiência dos clientes dentro do imobiliário, ela é repleta de arestas e a gente precisa removê-las. Porque o cliente que faz negócio conosco é o mesmo cliente que está pedindo comida por um aplicativo, está pedindo um carro por aplicativo ou está gerindo os seus recursos financeiros por um aplicativo. Ou seja, estamos lidando com clientes mal acostumados que dentro desses aplicativos investe uma quantia, eu diria, simbólica frente ao que ele investe dentro do mercado imobiliário. Ou seja, ele chega esperando uma experiência incrível. E o que nós observamos ao longo da jornada? Uma série de pontos de atrito muito comuns. Eu quero falar aqui sobre 15 pontos de atrito mais comuns que me chamam a atenção. Bom, primeiro ponto, né, quando a gente observa a jornada dos consumidores de imóveis, nós encontramos muitos sites ainda, né, em 2020, com limitações expressivas de usabilidade para dispositivos móveis, sendo que os dispositivos móveis chegam a responder aí por quase 80% da navegação dentro do imobiliário. Ou seja, precisamos ainda, né, falar sobre isso, é um erro muito frequente, um erro muito comum que a gente precisa colocar à mesa. E que tipo de limitações a gente observa dentro desses sites? Geralmente são filtros que não funcionam, e o filtro, gente, é o sistema nervoso de um site imobiliário, porque é ele que possibilita o cliente chegar ao imóvel que mais faz sentido para ele, especialmente no caso de imobiliárias, no caso de incorporadores com menos produtos na vitrine, a grande preocupação é diferente, a grande preocupação é com as imagens, né, que as imagens sejam claramente assimiladas, sejam claramente visualizadas, para que o cliente tenha a melhor experiência de exploração do imóvel. Bom, então vamos adiante. Segundo ponto muito comum, né, um atrito assim provocativo, é a questão do endereço completo do imóvel. Muitas vezes negligenciado, o endereço não é divulgado. Por que os profissionais, especialmente os corretores e imobiliárias, ocultam o endereço do imóvel? Porque elas querem gerar mais leads. E, de fato, né, o endereço incompleto, ele gera mais leads. Quando você divulga a rua, quando você divulga o bairro do imóvel, a geração de leads diminui. Mas aí a gente precisa pensar, né, no esforço que isso gera dentro da equipe. Muitas vezes isso acaba gerando muitos leads que a equipe sequer é capaz de atender. Ou seja, precisamos estar atentos, né? Essa é uma estratégia legítima de geração de leads, mas como é que fica a experiência do cliente? Eu diria que esse é um grande dilema do mercado imobiliário que a gente precisa aprofundar a discussão. Eu não digo que é certo, que é errado, mas é fato que estamos diante de uma aresta. Muitas pessoas deixam, inclusive, de fazer contato quando vem um endereço incompleto, porque elas se sentem enganadas, elas têm o sentimento de que é uma fraude, de que aquele anúncio não é verdadeiro. E, especialmente, né, nos canais verticais, nos portais imobiliários, nós observamos isso em demasia, muita gente usando essa mesma estratégia, e o cliente fica ali rendido, né, sem saber o que fazer. Então, esse é um ponto de atenção que me causa estranheza, que me causa, me causa uma reflexão, né, sobre os caminhos que devemos adotar. Terceiro ponto, imagens de baixa qualidade. Esse é um ponto também preocupante,
porque as imagens são determinantes para que os clientes evoluam, né, dentro da sua jornada de compra, para que eles se decidam, né, de repente, por uma visita, se decidam por fazer uma proposta pelo imóvel. Muitas vezes a imagem acaba sendo esse elemento determinante que faz com que um imóvel seja seriamente considerado pelo comprador, pelo locatário, desculpe, do imóvel. Imagens muitas vezes negligenciadas, né? Muitas vezes não oferecemos um tour virtual, muitas vezes fazemos fotos sem a iluminação adequada, elementos que dificultam a experiência do consumidor. Quarto ponto, indisponibilidade de atendimento pelo WhatsApp. Esse é um ponto de atenção. Quando a gente observa, né, dentro daquela relação de pontos críticos, de expectativas, né, do cliente em comum a diferentes segmentos, é claro que os clientes, né, querem falar com as empresas pelos mesmos canais que eles já estão acostumados a usar para conversar com amigos e familiares. As pessoas querem facilidade, elas não querem ter diferentes canais, né, sendo trabalhados. Então, o WhatsApp ele é fortíssimo dentro do imobiliário e você disponibilizar esse atendimento, eu diria, é uma grande vantagem, né, que você oferece ao seu cliente dentro da jornada dele. Quinto ponto de atenção, a longa espera pelo atendimento, né? Esse é um ponto ainda muito negligenciado, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora no imobiliário, de aceleração na geração de negócios, né, em que o mercado está aquecido, muitos clientes tendo de esperar 2, 3 dias pelo atendimento, e o fato é que depois de 2, 3 dias o cliente já nem lembra mais de qual imóvel você está falando quando retoma o contato com ele. Portanto, muito cuidado, porque a velocidade no atendimento é determinante. E aí surgem algumas questões, né? Fazer esse primeiro atendimento humanizado ou por bot? São possibilidades. A gente vai chegar nesse ponto lá na frente, porque essa decisão é bem importante. E recomendo atenção especial aos plantões de fim de semana e à noite. São operações que precisam ser bem resolvidas. O fim de semana, especialmente o sábado pela manhã, é muito produtivo, né? Os períodos do sábado à tarde e o domingo são menos produtivos, mas nós observamos durante a pandemia que esses momentos cresceram demais em termos de geração de leads e oportunidades, ou seja, precisamos ter essas operações bem equacionadas. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Sexto ponto de atenção, sistema automatizado que dificulta o contato com o agente humano. Lembra que eu falei, né, sobre a questão do bot? É uma possibilidade você caminhar para um bot que faça o atendimento, o primeiro atendimento dos clientes, ok, mas cuidado, porque o agente humano, ele precisa estar à disposição a qualquer momento e de forma facilitada, de forma simplificada. Do contrário, a experiência do bot pode gerar o efeito contrário, pode gerar o distanciamento em relação a clientes mais ansiosos que têm pressa em ser atendidos. Sétimo ponto, a impossibilidade de agendar visita automaticamente. Muitos clientes, dentro da sua jornada de compra, já estão decididos a visitar um imóvel. E eles, muitas vezes, acabam sofrendo dentro da sua jornada ao esperar a confirmação de uma visita, ao fazer, né, contato com a empresa e não ter uma resposta ágil para a sua demanda. Então, a nossa sugestão é possibilite o agendamento de visita, ainda que um pré-atendente, né, um SDR, faça a confirmação dessa visita posteriormente, mas o cliente já está empoderado, ele já está com a visita agendada e a sua agenda organizada. Oitavo ponto, obrigatoriedade de pegar a chave do imóvel na imobiliária. É muito frequente, né, que as imobiliárias peçam isso para que o cliente se desloque pessoalmente até a imobiliária. Nós entendemos
que é possível ter processos, e digo mais, tecnologia que possibilite a abertura de portas para o cliente sem que ele vá pessoalmente à imobiliária. Esse é um ponto que eu observo, né, com excelentes perspectivas de evolução no próximo ano, em 2021, porque, de certo modo, estamos falando de um protocolo de segurança que serve para o cliente e também para o seu time, né, que se desloca menos, que acaba menos impactada pelo fluxo de pessoas dentro da imobiliária. Nono ponto, a impossibilidade de cadastrar um imóvel no site. Sim, muitos vendedores e locadores de imóveis, eu diria mais descomplicados, eles têm essa expectativa, né, de fazer a divulgação de um imóvel em diferentes imobiliárias, em diferentes empresas, e eles querem resolver isso. Eles já têm imagens, eles já têm vídeo do seu próprio imóvel. Ou seja, por que não podemos facilitar essa experiência? Essa é outra oportunidade que nós vemos aí no mercado, pronta para ser aproveitada. 10º ponto, aprovação de crédito demorada. Hoje, os clientes estão, especialmente na locação, com diferentes possibilidades de garantia locatícia, e aí a aprovação de crédito ela está se tornando quase que instantânea, em questão de segundos, menos de 1 minuto. Hoje, quem se arrisca, né, quem se arrisca, de repente, assumindo o risco de travar uma aprovação de crédito por um dia, está altamente sujeito a perder esse locatário para uma outra imobiliária. E, em termos de financiamento, eu diria que a preocupação é parecida. Esse cliente está realmente com a dor de consumo. Você precisa ter o entendimento de crédito imobiliário para contribuir com o cliente na orientação das melhores possibilidades. Então, o crédito hoje é uma variável complexa, é uma variável que está mudando demais, se diversificando demais, e o profissional, seja de locação ou de vendas, precisa estar na vanguarda do entendimento e buscando as soluções mais ágeis para simplificar, para dinamizar a jornada do consumidor. 11º ponto, contratos de locação, especialmente, ou venda, né, eles precisam ser considerados dentro de uma nova lógica, né? Hoje, a assinatura presencial ela deixou de ter sentido. Lógico, uma escritura é algo mais complexo e já há estudos, já há avanços práticos, eu diria, se materializando em algumas cidades, mas o contrato, né, a proposta e mesmo o contrato de locação, vistoria ou aditivo, eles precisam ser levados para o digital. Hoje é inadmissível que você peça para o seu cliente imprimir um documento, assinar, escanear e mandar. Isso está fora de cogitação. Já há jurisprudência dando segurança a esse modelo de trabalho. Então, olhando para a jornada do consumidor de imóveis, eu vejo que esse é um avanço urgente e imediato, que a pandemia só acelerou a sua difusão. 12º ponto, a longa espera ou falta de atualizações sobre a solução de chamados. Os chamados dentro do mercado imobiliário, eles são de diferentes complexidades. Você tem, muitas vezes, uma questão de ordem financeira, um boleto bancário que precisa ser emitido novamente, mas, muitas vezes, você tem situações de maior complexidade, como uma rachadura, uma demanda relacionada à hidráulica ou elétrica de um imóvel. E esses chamados, eles tensionam demais a relação dos clientes com as empresas. Nós observamos, em muitos casos, com muita frequência, um certo desleixo na gestão e controle, né, sobre esses chamados, e nós precisamos encará-los de uma forma mais profissional. 13º ponto, falta de controle sobre a qualidade do atendimento, né, visita ou solução de chamados. Nós precisamos ter métricas, indicadores que nos possibilitem ter o entendimento adequado sobre como está rodando a nossa operação, né, em relação a essas situações.
nós estamos efetivamente resolvendo esses casos ou nós estamos varrendo a sujeira para baixo do tapete? Essa é uma questão que, eu diria, poucas empresas têm essa clareza de cenário e nós precisamos ter isso para que possamos justamente fazer avanços em termos de experiência do cliente e não negligenciemos, né, de tal forma essa experiência. 14º ponto, indisponibilidade de informações sobre o histórico do cliente. O histórico de chamados já abertos pelo cliente é uma informação valiosíssima dentro da empresa, que possibilita aos atendentes, quando, né, demandados ou quando forem abordar esse cliente, esse histórico possibilita uma comunicação não violenta, isso possibilita um melhor entendimento do caso, para que você busque as soluções dentro do contexto observado, ou seja, é algo que conversa também com aquela questão que a Zendesk traz, que eu coloquei lá no início, né? O cliente não quer ter que ficar repetindo a sua história várias vezes. E nós observamos isso dentro do imobiliário, e quando você trabalha com o Helpdesk, por exemplo, você consegue ter esse histórico documentado, ou seja, precisamos ter mais Helpdesks dentro do mercado imobiliário. E 15º, eu diria um ruído muito frequente é a indisponibilidade de um canal que resolva demandas de baixa complexidade, como boletos bancários, né? Ou então um canal para abertura de chamados que você não precise ligar para a imobiliária, ligar para a incorporadora para demandar solução para uma determinada situação específica. Então, são 15 pontos, eu diria, de atrito muito comuns dentro da jornada de consumo de locatários, de compradores de imóveis, que nós temos plenas condições de enfrentar, contribuindo assim para que a experiência desses clientes seja muito melhor. E aí, né, com tantas frentes de trabalho, geralmente a pergunta que eu escuto é, por onde começar? Eu diria que, em primeiro lugar, o caminho é ouvir o seu cliente em cada etapa da jornada de compra e do relacionamento com o cliente. Nós temos etapas críticas dentro do imobiliário, etapas importantíssimas que precisam ser metrificadas em termos de satisfação. Nós precisamos ter a temperatura de como essas etapas estão sendo conduzidas, porque são etapas que estão nas mãos de diferentes equipes, de diferentes departamentos. Nós precisamos ter essa clareza ouvindo o cliente para que, a partir dessa informação, nós possamos fazer o quê? Atacar as principais dores, né? Priorizando os pontos mais críticos, os pontos de maior atrito e desgaste com o cliente. Muitos desses avanços vão passar pela contratação de tecnologia, pela contratação de softwares. E aqui nós precisamos conter a nossa expectativa, porque o software perfeito, ele não existe. O que nós precisamos buscar são soluções, são sistemas que sejam abertos a integrações com outras plataformas, com outras tecnologias. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês? Não existe um software que abrace todas as particularidades e dores, né, que precisam ser sanadas dentro das regras de negócio da sua empresa, seja locação, seja venda, seja incorporação. É fato que sempre haverá um sistema especialista que está muito na vanguarda e os generalistas, né, que procuram abraçar tudo, precisam estar abertos a integrações. Ou seja, é um ERP que, de repente, tem um módulo lá de vistoria, mas o módulo dele deixa a desejar, ele precisa estar aberto a módulos especialistas de vistoria. E, da mesma forma, essa regra vale para CRMs, para sistemas que acabam trazendo aí automações de marketing, enfim, são muitas possibilidades de integração, e o ponto central é observe e procure parceiros abertos a integrações. E na contratação de novas tecnologias, uma recomendação enfática que eu faço é envolva o time nos testes e na tomada de decisões. Por que eu digo isso? Porque um erro muito frequente é a contratação de tecnologia, o embarque de tecnologia, ouvindo-se apenas os líderes. E muitas vezes os líderes não são as pessoas
tão bem informadas que nós imaginamos, né, dentro das empresas. Nós precisamos ouvir mais a base, ser mais horizontais na tomada de decisões, né, e no entendimento do impacto que essa tecnologia terá na melhoria da operação, na melhoria dos resultados. E aí, outro ponto importantíssimo, né, é a comunicação, né? A partir do momento que você vai adotar novas soluções em processos, né, nós precisamos entender que comunicar essas evoluções de processos, de tecnologia, é algo super estratégico. Para quê? Para que o time esteja fechado com você, gestor, né? Porque no início o esforço ele é muito grande. E aí, a partir do momento que você faz um grande esforço e o resultado não aparece, você acaba desistindo. E o fato é que os resultados, eles demoram, muitas vezes, a aparecer, eles não são imediatos. E enquanto os resultados não aparecem, nós precisamos ter o apoio do nosso time. Do contrário, seremos obrigados a desistir do projeto. Ou seja, precisamos testar, muitas vezes, né, as novas tecnologias com profissionais mais aderentes dentro do nosso time, sempre buscando, né, ter aliados, ter parceiros que nos defendam junto ao grupo. E aí, junto aos clientes, eu digo que é sempre importante ter alternativas, né, buscar soluções que atendam os diferentes perfis de clientes que nós temos dentro do imobiliário. Ou seja, né, não existe certo ou errado, por exemplo, naquela questão do atendimento humano ou bot. Você pode ter os dois canais, inclusive, mas, né, se quem está usando o bot quiser que consiga ter acesso facilitado a um atendimento humanizado. Da mesma forma, né, a escritura pela internet ou presencial. Hoje, como eu disse, a possibilidade da escritura pela internet está se disseminando, mas a possibilidade de você estar com o cliente presencialmente não tem preço. É um momento muito marcante para o cliente, o momento em que ele assina a escritura. Por fim, você tem a possibilidade das visitas hoje por videochamada, elas são muito relevantes, mas será que elas geram a conexão entre o corretor e o cliente da mesma forma como a visita presencial? Trabalhe com alternativas. Eu diria, ofereça alternativas ao seu cliente para que você alcance e agrade o maior número de clientes. E aí, o fato é que nós estamos falando, de certo modo, de uma jornada customizada, de uma jornada em que o cliente vai costurando o seu caminho com autonomia, com liberdade, para que ele faça aquilo que é mais conveniente para ele, né, sem certo ou errado, atendendo a todos. Dessa forma, né, eu acredito num mercado muito mais humanizado no pós-pandemia. Eu acredito que nós vamos caminhar para um mercado com muito mais relacionamento, um mercado em que, inclusive, o cliente é o centro, com esses esforços de articulação de uma sede física, de repente, com uma estrutura digital muito avançada. Eu acredito demais nessa soma de esforços, sempre buscando a construção de um melhor relacionamento, que é justamente o resultado de uma jornada mais fluida com os clientes. O que o cliente espera, né? Lembrando e trazendo de novo o que a Zendesk nos aponta, uma solução rápida para o problema, suporte disponível 24 horas, agente de suporte amigável e não ter que ficar repetindo informações. Observe, muito disso conversa com esses pontos de atrito e essas questões que eu coloquei aqui. Nós precisamos entender que a jornada de compra de um imóvel, ela é complexa, ela é longa, ela é feita de uma série de avanços e retrocessos. E ao longo dessas idas e vindas, o cliente precisa se sentir à vontade, o cliente precisa se sentir abraçado e apoiado por uma pessoa, né, comprometida com o seu atendimento, ou seja, precisamos olhar para essa jornada buscando eliminar os pontos de atrito que eu relacionei aqui. Bom, a cúpula
estruturou um documento em que nós relacionamos softwares vocacionados para o mercado imobiliário. Aqui nesse QR Code, vocês podem fazer o download desse documento, observando, né, as tecnologias que nós mapeamos mais aderentes para o segmento. E dentro da Cúpula vocês também encontram uma série de treinamentos específicos para o mercado imobiliário que auxiliam na construção de melhores experiências de atendimento. Bom, eu agradeço pela atenção de vocês, deixo aqui o meu contato, esse é o nosso time de mais de 60 consultores da Cúpula, continua crescendo. Meus contatos estão ali, o @RodrigoWerneckS, o @Agência Cúpula. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu! Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.